falei, começando mais um dia? Aí ele falou, mas peraí, eu que falo começando mais um dia? Começando mais um dia! Então, já que ele quer começar o dia, então deixa ele começar. Mas eu tava desesperado porque eu falei, gente, eu preciso mostrar isso, mas não deu tempo. Estavam passando numa ponte e tinha duas meninas saltando da ponte. E aí eu falei, gente, que desespero, porque ele começou a buzinar. E eu falei, gente, que perigo, você vai buzinar, vai assustar a menina vai cair da ponte. Aí ele falou, não, a intenção é que ela vai pular da ponte mesmo, mas não é pra fazer nada de mal. É porque aqui na Áustria é muito comum as pessoas nadarem nos rios. E como os rios são tranquilos, não são tão rápidos, eles pulam das pontes pra dar aquela emoçãozinha, já que não tem um trampolim, né, ela pula da ponte. A buzinada foi pra motivar ela. Pra motivar a pular, né, tipo, em vez de falar pula, pula, ele deu aquela mega buzinada. Estamos indo a caminho de Hallstatt. Da Áustria. É uma cidade. Provavelmente, se você pesquisar Áustria no Google e olhar em imagens, vai ter uma imagem dessa cidade, porque é uma cidade super tradicional e ela é super. Não adianta, gente, tenta em casa. Se você for falar super, provavelmente vai sair super duas vezes, porque é uma palavra que ela sai duas vezes da boca. É uma cidadezinha com uma história muito legal. A gente tá 2 horas atrasada, ele parece que tá de bom humor. Aê! Eis-me aqui! 2 horas de atraso, Rogério! Ah, não aconteceu foi nada, eu só tô desidratado, subnutrido. Não, eu fiquei editando vídeo de boa no meu carro, aí acabou a bateria do computador, veio um pouco de drone e fiquei lá dentro mexendo na internet, tudo de boa. Então, olha, a gente chegou nesse estacionamento, só que não tem vagas. Então qual é a estratégia sempre? Sempre quando sai um, entra um carro. Então tem um carro na nossa frente. Né, aparentemente. Ó, pode ver ali, ó, 0. Tem um lá que tem 26, não, mas a gente veio no que tem 0, né? Viemos até o alto da montanha porque aqui tem um restaurante super famoso e que tem uma comida muito gostosa que o Rogério tá falando já há muito tempo, que a gente precisava assim ou assim comer. E quando a gente recebe convite pra comer, quer dizer, quando a gente recebe convite, a gente já não diz não, imagina convite pra comer, né? Então a gente vai provar a comidinha austríaca desse restaurante do topo da montanha. Eu tive muito azar porque o meu prato favorito aqui na Áustria é um prato chamado Wiener Schnitzel. Eu sempre como de peru ou frango, mas aqui só tinha de vitela, né? Mais tradicional de vitela, né? Comida que o rei, o imperador, o Francisco José mais gostava, cara. Mais gostava de ser servido pra corte. Então ele gostou tanto que ficou super popular. A realeza, como eu, assim, eu adoro também. Como eu falei, eu nem sabia da história, já falei que é a minha comida favorita aqui na Áustria. Então realmente é uma comida da realeza, né? E uma coisa que a gente aprendeu hoje. Nós estamos tomando uma Kaiser, mas essa não é a Kaiser do Brasil. Kaiser, em alemão, significa rei. Por isso que tinha o Kaiser Michael Schumacher na Fórmula 1. Eu pedi batata frita com salsicha, olha como é que eles cortam a salsicha. A minha porção é de criança e a tua porção é de adulto, né? É. E a minha de uma população, né, meu? A gente falou da comida, mas não falou da vista. Olha só. Pra te ver que eu sou uma pessoa romântica, eu falei pra mim hoje, vamos sair pra almoçar fora, comer uma coisa fora, e olha... É tão romântico. Olha, que eu junto. é tão romântico. Trouxe É tão romântico, eu trouxe o Rogério junto. Bem, o almoço tava 10. Não é tão caro para comer aqui em cima, a gente gastou 15 euros por pessoa, a comida, a bebida e ainda a propina. O camarada que atendeu a gorjeta, que nos atendeu super bem. Tendo como plano de fundo o lago. Agora tem como um mirador aqui, ó. Tem muita gente da China e da Índia, porque dizem que a Índia tá tendo férias lá agora. E realmente se encontra muito indiano nessa época do ano. Então, stop agora. Aqui, a partir daqui, ó. Isso aqui é uma plataforma. Se pisar aqui, ó, não tem nada aqui embaixo. Nada aqui embaixo, nada. Ali embaixo, aquela cidadezinha, tem uma história muito legal. Porque lá na China, eles construíram uma cidade igual, idêntica àquela ali. Estudaram, eles planejaram tudo, levaram o plano, o projeto para a China e foram lá e construíram uma cidade exatamente igual.
Então se você não viu o vídeo quando a gente chegou lá na casa da árvore, que tem essa plantinha que queima, eu cheguei aqui para tirar uma foto e me queimei toda. Mas bem, o que eu queria falar, olha que gracinha essa casa. Se eu pudesse escolher um modelo, a mim gosta de casas quadradas. Eu já prefiro uma casinha assim, ó, cheia de florzinha. Sério, Lili? Sério. Agora eu digo, vai dizer que não é o sonho tu morar atrás, na frente de uma montanha ou atrás, depende do ponto de vista, e ter uma casinha dessa assim, ó. Olha a tranquilidade que deve ser. Acho que o dia que a gente se aposentar e parar de viajar, a gente podia comprar uma casinha assim. Tá vendo aqui, Rogério? E o mais legal de um amigo é que ele fica falando assim pra você, encosta lá pra você ver, encosta lá pra ver mesmo. Não, É os rins. O rins. Obrigado, tchau. Bom, acabamos de descobrir que o nome da planta em português é urtiga. E aí a senhora disse, não, mas é bom para os rins. É bom para as pessoas rins de você. É bom para as pessoas rins de você. Água potável, gente, gelada, saudável e boa. Isso aqui pode beber. Agora se tivesse K-E-I-M, não pode, aí não. Olha que delícia. Gente, é melhor que água mineral de posto. Tem um cavalo com um índio morto ali na caixa, em cima ali da curva do rio, mas tem um gostinho meio assim, mas tá tudo Tinha bem, uns né? macacos mortos ali, uns coatinhos mortos. Bom que é Bem no pé, geladinha. Gente, isso aqui foi a minha parte favorita de toda a cidade. Vê se isso aqui não parece casinha de boneca. Mas não é casinha de boneca e não é cenário. As pessoas têm muito cuidado na primavera e no verão de colocar florzinhas por todos os lados. Porque é o momento do ano onde as flores estão vivas, né? Então eles fazem questão de enfeitar cada janelinha. Essa é a praça principal de Hallstatt e é uma cidade bem pequenininha. E ela continua pequena porque não tem por onde crescer. Porque ela foi construída na beira de uma montanha. Ela é limitada por duas rochas, então para chegar aqui nós passamos num túnel e esse túnel era parte da rocha que limita essa prainha onde foi construída a cidade. Não é uma praia porque é do lado de um lago, mas é como se fosse uma praia. E outra rocha lá no final. Enfim, tem outras cidadezinhas em torno desse lago, mas com certeza uma das mais charmosas é Hallstatt. Deixamos a cidade de Hallstatt e agora a gente está numa cidade chamada Bad Ischl, ou algo parecido. A gente está caminhando porque nós vamos provar a torta famosa, a torta do rei. O que eu não consigo parar de pensar é que assim, a cidade é tão perfeita porque parece uma cidade cenográfica. Quem já teve a oportunidade de visitar o Hollywood Studios em Orlando, tem uma cidade cenográfica, né? Que supostamente é como se fossem os cenários que eles usam para os filmes. E é a mesma sensação que eu tenho aqui, porque é tudo tão perfeito, tão arrumadinho, que parece que é só um tapume pintado. Mas não, é casa de verdade. Thank you. Então, essa aqui é a torta do rei. E é aquela coisa, né? Se tem comida, tem like. Então já vai deixando o like porque não é sorvete, mas é torta. Parece ser uma torta de chocolate, mas não vamos nos precipitar e falar que é de chocolate porque às vezes a aparência engana. Mas é chocolate. É chocolate? Marzipan. Aquilo que a gente come, marzipan e apricó. Essa listinha aqui é de apricó. Tem pêssego, né? Apricó é pêssego. É quase um pêssego, é da família do pêssego. É verde, tá vindo? Bem, eles estão gravando o vídeo deles e eu tô aqui só bisoiando, ela comendo a Kaisertorte, mas como eu conheço a Mirella e o Romulo também. Olha, a Kaisertorte é bem gostosa. Agora, o que a gente pediu, né, gente? Uau, uau, uau! Não era um sorvete italiano, mas era um sorvete muito bom, um sorvete com frutas e iogurte. Algo um pouco diferente do que a gente costuma comer. Além de amigo, guia, nós temos um é piadista, né? Cara, toda vez que fala uma coisa tem uma piada, né? Sai uma piada. E de bom gosto, né? De bom gosto, né? Bom gosto, requinte, sofisticação. Para no canal do Louco e deixa uma hashtag amigo guia. É, isso, por Se favor. você também quer ter um amigo guia, O link do Rogério tá na descrição e também tá aqui nos cartões. temos bastante vídeos A juntos. Eslovênia, que nós fizemos juntos também, E e o que vem pela frente. o que vem pela frente. Então nós vemos amanhã com mais vídeos. E mais mais história! Tchau!